Antes de iniciarmos nosso tema central, devemos rever o contexto histórico do momento. Muitos avanços importantes aconteceram durante essa década, entre 1900 e 1910. Em 1906, Santos Dumont fez seu primeiro voo. O rádio virou parte de muitas famílias brasileiras e a desigualdade racial estava emaranhada ao cotidiano. Muitas revoltas aconteceram durante a época da República Velha, também chamada de Primeira República, que foi de 1889, com a proclamação da República, até a Revolução de 1930. Como pano de fundo da revolta de 1910 estava o que hoje conhecemos como racismo estrutural. Desde sempre, muitos dos marujos negros já tinham escutado de seus pais, ou até mesmo viveram, histórias sobre o que era feito na época da escravidão, tendo consciência de que mesmo com a Lei Áurea em vigor, as atrocidades permaneciam, mas com cara nova, tendo sido adaptadas à era do trabalho livre. A eles cabia o trabalho mais pesado dos navios militares, incluindo a limpeza e as caldeiras. Seguindo essa mesma linha, o oficialado da Marinha, grupo responsável pelo comando das embarcações, era inteiramente branco. Além disso, os marujos negros sofriam de abusos físicos caso descumprisse alguma ordem ou fizesse um trabalho considerado mal feito. Esses castigos são considerados pelos historiadores um resquício do período da escravidão. Sendo assim, os marinheiros queriam que a marinha toda fosse reformulada, de modo que eles próprios recebessem mais educação e os oficiais aprendessem a comandar sem violência. A revolta teve início da Baía de Guanabara, um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro e Niterói. Principais causas do conflito. Desde o período do Império, os marinheiros do Brasil eram em grande maioria negros ou pardos e eram comandados por oficiais brancos. Havia uma série de regras que, se não fossem seguidas, eram punidas com cerca de 25 chicotadas. Todos da tripulação deveriam assistir ao castigo que era aplicado no convés do navio. Com a proclamação da República, essa prática foi extinta, mas no ano seguinte foi permitida novamente. Já no século XX, os marinheiros passaram a ter contato com outros países que já haviam proibido esses atos. Em 1909, um grupo que estava na Inglaterra ficou sabendo das lutas dos marujos britânicos por seus direitos e também da revolta ocorrida no Encouraço Potemkin, da Marinha Russa, em 1904. Um marinheiro chamado João Cândido fazia parte desse grupo e é motivado por tais acontecimentos. Quando voltou, criou um comitê clandestino para organizar uma revolta. A ideia era formar comitês em outros navios e realizar um motim no dia 25 de novembro de 1910. Os marinheiros exigiam anistia aos que já haviam se revoltado e o fim dos castigos físicos. Historiadores também apontam o racismo e a sociedade desigual como causa. O estopim foi a punição de Marcelino Rodrigues, que foi castigado com 250 chibatadas nas costas. A dor foi tamanha, mas mesmo após desmaios e ferimentos que estavam em carne viva, lhe foi negado um tratamento médico. João Cândido Felisberto, também chamado de o Almirante Negro, nasceu no Rio Grande do Sul em 1880. Filho de escravizados, começou sua participação na política cedo. Aos 13 anos, lutou a serviço do governo na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Com 14, se alistou no arsenal de guerra do Exército e com 15 entrou para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Porto Alegre. Cerca de 5 anos depois, recebeu a promoção para marinheiro de primeira classe, depois a cabo de esquadra, mas foi rebaixado novamente. A revolta da chibata está atrelada com sua principal reivindicação, já que a partir dela foi conquistado o fim dos castigos físicos contra marinheiros. João, entretanto, não foi o único líder dessa revolta. Junto dele estavam Francisco Dias Martins, Manuel Gregório do Nascimento, André Avelino e Ricardo Freitas. Quais as características do movimento? Movimento popular, racial e militar. Tinha a liderança de marinheiros negros e pobres, uma parte ex-escravizada e outra descendentes destes. Denunciavam a manutenção de práticas escravistas dentro da Marinha, mesmo após a abolição da escravidão, em 1888. Foi uma revolta reivindicatória, exigindo o fim dos castigos físicos, melhoria das condições de trabalho e anistia aos revoltosos. A revolta foi impulsionada por um sentimento de injustiça e humilhação, sofrido cotidianamente pelos marinheiros. Na noite de 22 de novembro, os marinheiros do navio Minas Gerais chegaram à Baía de Guanabara. Eles então mataram 6 oficiais. O 7º, apenas ferido, conseguiu fugir para outra embarcação, alertando aos demais superiores que fugiram para terra firme.
Na mesma noite, o motim se estendeu aos encouraçados São Paulo e Deodoro, ao cruzador Bahia e a 4 embarcações menores. No dia seguinte, um comunicado chegou ao governo por parte do marinheiro Francisco, que atendia por Mão Negra. Os marinheiros exigiam anistia aos revoltosos e fim das chibatadas. Caso não, um bombardeio seria feito no então Distrito Federal, Rio de Janeiro, em 12 horas. Como desafiar a hierarquia era considerada um crime gravíssimo para as Forças Armadas da Marinha, Congresso e governador tiveram opiniões diferentes sobre como responder à ameaça. Em 24 de novembro, foi confirmado a incapacidade de deter o motim quando 2 navios enviados foram repelidos pelos revoltosos, estes mesmos que atacaram a tiros instalações da Marinha na Ilha das Cobras e abrigaram fogo contra o Palácio do Catete, sede do governo federal. Parte da cidade se refugiou para longe da orla, já a outra se aproximou para ver os navios dos rebeldes. A tentativa de negociação feita pelo deputado capitão de mar e guerra José Carlos de Carvalho com os marinheiros não teve sucesso. No dia seguinte, 25 de novembro, o ministro da Marinha, almirante Joaquim Marques Batista Leão, ordenou que os navios insurgentes fossem afundados, sem poupar esforços. Qual foi a resposta do governo do presidente Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914? Entretanto, o governo e o Congresso não concordavam com tais medidas. Rui Barbosa, nascido em 1849 e falecendo em 1923, deputado e candidato à presidência derrotado por Hermes da Fonseca, considerava os castigos abusivos e desumanos e defendia a anistia dos rebeldes. Esta foi então concedida em 26 de novembro, após um projeto de lei estabelecido pelo Congresso Nacional. Hermes da Fonseca, este que havia sido eleito há 10 dias antes no começo da revolta, anunciou o fim das punições físicas e garantiu perdão aos amotinados que se rendessem. Como foi o desfecho da revolta da Chibata e quais as suas consequências? No dia 27, as armas foram dispostas e as embarcações devolvidas, terminando assim a rebelião. Mas logo após a rendição, uma perseguição aos marinheiros teve início. Centenas deles foram expulsos por indisciplina. No começo de dezembro, outra revolta começou. Essa na Ilha das Cobras, feita por fuzileiros navais. Eles foram bombardeados durante todo o dia, mesmo após terem se rendido. Haviam cerca de 600 revoltosos e apenas um pouco mais de 100 sobreviventes, e foram detidos na fortaleza de São José, na mesma ilha. Entre eles, 18 foram recolhidos numa cela, escavada na rocha viva. No dia seguinte, havia apenas 2 vivos, João Cândido e o soldado conhecido como Pau de Lira. Outros marinheiros foram levados à força para Seringais, na Amazônia. A parte foi fuzilada no caminho. Depois de solto, João Cândido tentou reunir o comitê de marinheiros novamente, buscando por contato com os deputados Rui Barbosa e Severino de Vieira, ambos favoráveis a atender reivindicações dos rebeldes. João negou-se contra as manifestações e foi expulso da Marinha. 6 meses depois, já em 1911, foi detido no Hospital dos Alienados, tudo como louco e solto em 1912, tornando-se estivador e vendedor de peixes. João Cândido morreu em 1969, com 89 anos. Curiosidade. Na década de 1970, durante o regime militar, a revolta da Chibata renasce com Mestre Sala, dos Mares música de João Bosco e Aldir Blanc, no estilo de samba-enredo, que homenageava João Cândido. A menção na letra a seu apelido Almirante Negro foi censurada e substituída por Navegante Negro. Em 28 de novembro de 2007, uma estátua sua foi inaugurada no Jardim do Museu da República do Palácio do Catete. Em 24 de julho de 2008, o Diário Oficial da União publicou a Lei nº 11.756, que lhe concedeu anistia, mas vetou sua reintegração à Marinha.